Entra em 2, 3 aí. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do nosso Teolocurso. E nesse episódio a gente continua na nossa série Cristianismo Puro e Simples, onde a gente trabalha temas importantes para a nossa vida cristã, fundamentado na Bíblia e sempre abordando os assuntos de forma clara e forma simples. Estou aqui de novo mais uma vez com o nosso amigo Pastor Edgar, seja bem-vindo. Pastor Flávio, muito obrigado, bom dia pessoal, boa tarde ou boa noite, né? Boa noite, que a gente não sabe a hora que você está nos acompanhando, pode ser tanto por vídeo aqui no canal no YouTube do Teolocurso, quanto aí pelas nossas redes sociais ou também pelos podcasts da vida aí, Deezer, Spotify, Google Podcasts, a gente está em todas as plataformas. E Pastor Edgar, hoje a gente vai falar sobre mais um assunto importante relacionado à salvação. Sim, para que eu não fique perdido, a minha esposa gostou muito de um abraço do outro que eu mandei, gostaria de mandar então mais uma vez, Natália, te amo e tamo junto, viu? Mandar um abraço agora também para minha mãe, para meus irmãos, para todo mundo de Mauá, e para todo mundo do Santa Júlia, o distrito pelo qual eu estou cuidando do povo. Maravilha, um abraço aí também para todo mundo aí, pro pessoal que ele mencionou. Queria mandar também meus abraços. Mandei um abraço aí pro pessoal da igreja de Viamão, onde eu me criei, onde eu cresci. Vou mandar agora, vou citar alguns nomes especiais. O pessoal da igreja de Viamão ali, uma igreja bem grande, mas eu queria mencionar aí em especial meu amigo João Paladini, Vainer Porto, Júnior Elias, são aí os amigos que tiveram com a gente aí mais próximos aí. Legal. Vainer é nome? Vainer é nome. Só Vainer aí, Porto. Todo mundo gente boa. E já faço para vocês um convite aí para nos acompanhar. E faço um convite especial aí. Voltem para os braços de Jesus. Ele ama vocês. E a gente quer se encontrar no céu, minha gente. Isso aí, povo de Deus. Só uma coisa então, compartilhe esse vídeo aí com quem você também quer se encontrar no céu. E a gente segue. Show de bola. A gente vai continuar falando sobre o assunto salvação. No último episódio, a gente falou sobre o que é salvação. E hoje a gente vai partir para uma parte mais prática. Salvação e o que isso muda no meu dia. Esse é o tema que a gente vai trabalhar hoje. A gente abriu no último episódio para que os nossos ouvintes, os nossos espectadores, mandassem alguns e-mails. Se você quiser mandar e-mail, você pode mandar um e-mail para teolocurso@teolocurso.com. Nós temos o nosso site, que é o teolocurso.com, também pode acompanhar. A gente bota material lá relacionado com teologia, arqueologia bíblica, os vídeos, os podcasts que a gente está fazendo estão todos lá. Mas você pode mandar e-mail para teolocurso@teolocurso.com. E se você quiser também mandar pelo nosso Instagram, @teolocurso, você pode mandar uma DM lá, a gente responde. E no nosso e-mail, a gente recebeu um e-mail aqui de uma ouvinte nossa. Ela mandou o seguinte, Ana Batista de Manaus. Ela mandou: Pastor, no último programa eu entendi a explicação de você sobre o que é salvação. A Bíblia fala que Jesus é salvação, a gente entendeu isso no último episódio. Se você não assistiu, corre lá. E ela continua falando aqui: acontece que eu não me sinto pecadora. Eu entendo que a vida é complicada, que ela tem seus altos e baixos. Deve ter sido porque a gente explicou que a salvação ela vem para resolver o problema do pecado, que o pecado zoa a nossa vida em vários momentos, né, no nosso dia a dia. E ela disse que ela entendeu. Tá, beleza, a vida é complicada. Com pecado ou sem, ela sabe que a vida é complicada. Uhum. Apesar disso, não acho que acreditar em salvação vá mudar alguma coisa de verdade no meu dia a dia. Então eu queria saber, por que eu deveria querer me salvar? E a segunda pergunta que ela manda é a seguinte: acreditar na salvação vai mudar o que na minha vida? Praticamente assim. Então hoje vai ser bem prático. Então essa pergunta aí, vamos começar pela primeira pergunta dela. Por que eu deveria querer me salvar? Como é que é o nome dela mesmo? Ana Batista, de Manaus. Muita gente de Manaus está nos acompanhando. Mandar um abraço aí pro povo de Manaus. Não, brincadeira. Rapaz, que é isso? Vai virar corte. Tô brincando, povo de Deus. Olha só, Ana, obrigado pela pergunta. Isso me fez lembrar quando eu fui dar uma aula pra você lá no Porto Alegre. Sim, lá em Porto Alegre. 2015, faz tempo. Abraço pro pessoal do Capa que tá nos assistindo, no Colégio Adventista de Porto Alegre. Bagual tá lá, né? Dogão. Sim, sim. Então, nesse dia, cara, foi a primeira vez que eu tive o contato com algo assim que me deixou surpreso. Quando eu perguntei lá eu falei sobre perdão, sobre pecado e perdão. E eu perguntei, quem é que nunca pediu perdão? E umas 20 pessoas levantaram a mão e falaram assim, mano, não sei nem pra que pedir perdão. E algumas pessoas eram uns moleque doidinhos, zoeirinha, e outras pessoas eram... No caso, pedir perdão pra Deus, né? Pedir perdão pelos pecados, sim. Enfim. Pedir perdão pra Deus, exatamente. Mas, e muita gente
tranquilinho, pensando assim, não, nunca pedi perdão, não, nunca fiz os pecados capitais, talvez seriam aquilo que eles entendessem por pecado, né? Mas aí eu fiquei assim, como é que a pessoa nunca pediu perdão? Não sabe o que tá em jogo? Aí a pessoa podia até levantar e falar assim como você, Ana, poxa, eu sou uma pessoa boa e tal, por que eu preciso pedir perdão, ou por que eu preciso buscar a salvação, né? Que é o tema. Olha, 1 Coríntios capítulo 15, 19, eu vou falar sobre isso depois também, mas vai falar sobre salvação. Você pode ser uma pessoa boa aqui na terra, você pode ser uma pessoa excelente na terra, e existem várias pessoas. E ponto final. Depois de 70, 80, 90 anos, diz a Bíblia que já é canseira já. Depois de 70, 80, 90 anos, morrer e acabou. A salvação te dá esperança de que existe algo muito melhor do que esse mundo aqui. Então, Ana, eu fico imaginando assim. Aqui nesse mundo, você vai lutar bastante, vai fazer o bem, vai ajudar as pessoas, vai ser compassiva, misericordiosa e vai continuar havendo muita injustiça. Quando você morrer, eu espero que não morra não tão cedo assim, depois de 500 anos, quem sabe, seja feita a vontade de Deus na tua vida, viu? Tô querendo que você morra não. Outro dia eu tava só uma parênteses aqui, eu preguei sobre a volta de Jesus e o fogo e tudo mais, e aí fui pra casa. Na verdade, eu dormi na casa onde eu tinha pregado, né? Era um evangelismo em 2013. E aí uma mulher bateu lá, eram quase 3 horas da manhã, dizendo que eu botei fogo na casa dela. Nossa. Porque eu preguei sobre o fogo e a casa dela explodiu. Era um barraco numa comunidade, e o barraco dela explodiu, e ela foi direto lá. Chamou polícia, bombeiro e foi direto lá brigar comigo. Não estou desejando, viu, Ana? E assim como lá eu tive que explicar um monte de coisa, não tem nada a ver, até descobrir que foi por outro motivo. Acidente. Não era fogo de verdade, era fogo do espírito. Eu falei sobre outro tipo de fogo. Ah, tá. Lá fogo do juízo. Foi fogo do juízo, eu preguei. E aí tinha perfumes lá no barraco do lado que pegaram fogo, e como dela tava... Enfim, foi mais ou menos assim. Mas fechando parênteses, Ana, não quero que você morra, viu? Mas depois de morrer, o que acontece, Ana? A nossa esperança não pode ser apenas de tentar ver melhor aquilo que nós podemos fazer com as nossas próprias mãos, mas é de um dia ver melhor tudo aquilo que Deus pode fazer. E Ele pode fazer tudo melhor. Então, um ser humano melhor, um planeta melhor, os relacionamentos melhores, nós veremos novo céu e nova terra, se aceitarmos a salvação, independente de sermos pessoas boas ou não. Na verdade, aí nós seremos pessoas boas, então é dependente. Mas dependente do que, a que ponto a gente vai falar um pouco sobre isso, viu? Mas a nossa esperança em Cristo, se for apenas para essa vida, nós estamos ferrados se a gente deixar somente por aqui. Com Cristo nós temos mais, podemos mais. Então a gente já começa aqui de largada, respondendo para Ana, que com salvação a gente passa a ter esperança. Esperança. Sim. Posso falar um negocinho desse sobre esperança? Claro, manda bala. Funeral. Vamos muito em funeral, velório, eu e o pastor Flávio, a gente acaba fazendo quando necessário. Não gostamos, mas é nítido ver uma pessoa que tem esperança. Uma família que tem esperança diante do luto, e uma família que não tem esperança diante do luto. É nítido. Então, a salvação não apenas me traz, me evita o pecado ou perdoa meus pecados, enfim, Jesus não vem só para isso, mas vem para nos dar esperança justamente, e o resultado dessa esperança é estar em paz com Deus. Justificado por Cristo, com Cristo, justificado por Cristo, nós temos paz com Deus. É a primeira coisa que encontramos. Não são boas obras, não são, enfim, um monte de coisa. Não é sendo uma pessoa educada, se eu tô salvo, eu sou educado. Com certeza vai ser um monte de coisa. Mas a primeira coisa que eu encontro em Cristo ao ser salvo é paz. Ana, você quer paz? Você tem que ter esperança de que em breve tudo isso que vemos será melhorado para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Já fez a oração final, já tudo assim. Não, mas é interessante, porque a Ana, ela até menciona aqui. Ela entende que a vida tem altos e baixos. Sim. Esses altos e baixos, conforme o que a gente falou no último episódio, seriam a consequência do pecado, as coisas ruins que nos acontecem por causa desse pecado. Mas eu acho que a mensagem que a gente pode deixar aqui para a Ana é o seguinte: com a salvação, a gente, não é que a gente se acomode, mas a gente não fica passivo com relação às coisas que acontecem ao nosso redor, as coisas ruins. A gente passa a entender que aquilo ali não é uma coisa com a qual a gente tem que se conformar. Acho que conformismo é a palavra mais adequada. Mas a gente pode passar a ter uma esperança de que aquilo ali vai passar. E a ideia é justamente essa, tem que passar. Né? Sem Jesus, sem salvação, a gente vai se conformar com todas as coisas ruins e a gente vai aceitar as migalhazinhas de felicidade.
com Jesus e com salvação a gente tem a esperança de uma felicidade plena que nunca vai acabar. Digamos que Madre Teresa, por exemplo, não tenha esperança, não tivesse esperança. Ela morreu e o mundo tá melhor ou pior do que a época dela? Tá horrível. Mas digamos que ela tem esperança. Quando ela levantar na volta do Senhor Jesus, ela verá então a concretização daquilo pela qual ela tanto lutou, o mundo melhor. Perfeito. Então, é mais ou menos por aí. Legal. E beleza, a gente falou de um futuro, de um momento em que a salvação vai se concretizar. Hoje a gente vive nessa esperança, nessa aspiração. Mas voltando aqui para o dia a dia, né, já que a gente está falando do que a salvação muda no meu dia a dia, eu queria que quem está nos acompanhando pegasse a sua Bíblia ou nos acompanhasse aqui agora no que a gente vai falar. João capítulo 10, versículo 10, tem uma frase, uma fala do próprio Jesus. A gente vai pegar um pedacinho do versículo, não vai ler todo ele. Mas Jesus ele fala um negócio e que eu acho que essa é a aplicação importante que a gente pode ter para a gente hoje, da salvação hoje. Jesus ele fala na segunda parte do versículo 10, de João 10, ele diz assim: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então acho que esse é o primeiro ponto que a gente pode começar a falar sobre o que é ser salvo e como isso muda no meu dia. O resultado dela, né? Da salvação. Esse resultado da salvação é para agora. Porque pode parecer meio medíocre a gente pensar que a salvação é só para um futuro. E daí eu aceito todo o sofrimento. Quando na verdade Jesus ele veio e disse, olha, eu vim para que vocês tenham vida. E não é só vida em quantidade de tempo, mas é essa vida em abundância. De uma abundância de paz, de felicidade, que sem essa esperança de salvação, a gente nunca teria isso, né? E você falando assim, eu lembrei daquela frase, eu posso estar bem equivocado nela, mas Jesus nos salva hoje do poder do pecado, da influência do pecado, e em breve, então, nos salvará da presença do pecado, né? Mais ou menos assim, das consequências do pecado, que a gente não haverá mais morte, nem pranto, nem luta, nem dor. Então, hoje eu já posso viver sem o poder do pecado, se assim permitir, trabalhar, atuar, antes aceitando a salvação. Começando a ter essa abundância. Começando a ter essa abundância de vida. Então, se sem a salvação eu não tenho vida, eu estou longe de Deus, que Ele é a vida, então com a salvação já começa a ter. Mesmo que ainda, como você falou, não plenamente, mas eu já posso sentir ela de forma plena dentro da minha capacidade. Por enquanto vemos no espelho, diz Paulo, né? Em breve veremos face a face como é. Então, até eu ter essa vida plena, eu ainda posso viver plenamente com a vida dentro das circunstâncias. Como uma criança que é perfeita, mesmo sem poder falar. Um bebezinho recém-nascido não sabe falar nem nada, mas ela é perfeita naquilo. A gente pode viver plenamente engatinhando ainda e crescendo e crescendo. Então, pode dormir em paz, pode ficar tranquilo e tem mais muita coisa para desfrutar. Sim. Ao ter a salvação. E outra coisa, se você aí que está nos acompanhando, acorda na sua manhã, vive o seu dia. Na verdade, você não sente que você está vivendo, você sente que você só está existindo. Se você está sentindo que a sua vida é só trabalhar para pagar boleto, fica aqui já o nosso primeiro convite. Aceite a salvação, aceite Jesus, para que você tenha vida em abundância. Talvez você esteja sentindo que a sua vida não está sendo vivida como você gostaria. É o convite que eu te faço. Aceite Jesus. Ele veio para que você tenha vida, e a salvação, já que a nossa salvação é em Jesus, a salvação ela vai te dar vida em abundância. É um negócio que começa hoje, né? A gente não precisa esperar daqui 10, 20 anos. Não precisa. E uma das consequências da gente aceitar essa salvação e ter essa salvação é que ela muda várias coisas no nosso dia. Começa com essa sensação da nossa própria existência, mas isso transborda inclusive para os nossos relacionamentos. Se a gente fosse falar do que é a salvação, eu saber que eu estou salvo, ter recebido a salvação, do que isso muda nos meus relacionamentos? A gente poderia começar por onde, pastor? Olha, eu gosto de um texto bastante claro, inclusive, Filipenses 4:8. Ele vai dizer vai falar sobre a pessoa em si, né? A pessoa que quer para si também quer para o próximo. Uma pessoa que aceita Jesus. Deixa eu ver se eu acho Filipenses aqui. Às vezes a minha Bíblia vai mudando. Já teve essa impressão? Depois de Efésios. Filipenses vai para um lado, depois vem para o outro e tal. Minha Bíblia às vezes faz isso. Eu tenho uma teoria que a Bíblia, né,
inspirada aí por Deus. De tempos em tempos, o nosso livro vai mudando os livros da Bíblia de lugar pra gente não ficar acomodado. Ah, boa. A gente continuar estudando. É por isso que, então, se você vê que a gente tá com dificuldade, o Espírito Santo mexendo os livros pra gente se manter atento. Ou seja, eu tenho que estudar mais pela Bíblia. A gente hoje só vai pro iPad, celular e tal. Mas a palavra do Senhor diz assim, Filipenses capítulo 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Posso mudar a palavra pensamento para relacionamento? Então vamos lá. Diz assim, ó, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso relacionamento. Rapaz, uma pessoa salva vive dessa forma. Então nós entendemos que o que é puro, o que é bom, o que é amável, nós queremos pra gente. Se isso está ocupando a minha mente, isso é fruto da salvação que está ocorrendo, desse processo que o Espírito Santo me traz para ser cada dia mais a imagem e semelhança de Cristo. E isso resulta nos relacionamentos, porque ninguém dá ao outro aquilo que não tem. Se eu busco pra mim, eu acabo transbordando passando para outro. Então, um relacionamento bom é o que eu quero com meus amigos, com a minha esposa, com filhos, enfim, com professores. Se o relacionamento é um relacionamento o contrário disso, já mostra que eu não tenho buscado a salvação diária em Cristo Jesus. Então, relacionamento, a salvação me ajuda? Claro que me ajuda. Isso aqui é um resultado disso, né? É um reflexo disso. Sim. E a partir do momento que a gente aceita a salvação, como a gente já viu no último episódio, a gente também aceita que o Espírito Santo vá trabalhando na gente e vá nos motivando, nos conduzindo para ter bons frutos, boas obras, enfim, né? Olhar os para frutos Cristo. do Espírito, olhar para Cristo. Tem um outro versículo que eu gosto muito também, que eu costumo utilizar quando a gente está falando geralmente para jovens, para casais, para famílias, que se encontra lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Daí eu vou ler a partir do versículo 3, lá diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Defendendo a versão que você estiver acompanhando, lá diz assim: ninguém seduza ou tire proveito do seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas é vingador, como antes vos avisamos e testificamos claramente, né? E daí, ou dependendo da versão, também fala que claramente Deus é o vingador. Então a gente vê aqui que quando a gente é salvo, a gente é chamado para um processo de santificação, e esse processo também inclui os nossos relacionamentos. Tanto da forma como eu possuo meu próprio corpo, como a forma, no caso de quem já é casado, fica a dica aí, né? Como você vai possuir o corpo da pessoa com quem você casou. E se você ainda não casou, não saiba que a forma como você seduz a outra pessoa, como você se relaciona no seu namoro, enfim, você está conquistando a outra pessoa, você também é chamado para fazer isso de uma forma pura e de uma forma santa, né? E aí Deus ele é apresentado como vingador. No mundo de vingadores, por vários motivos, nós temos mais um motivo, e o vingador principal, ou único, né, digamos assim, brincar com os outros não é moleza. Não é moleza. E saiba, eu acho que tem uma frase, né, que eu sempre vejo, que eu ouvi um pastor uma vez replicando essa frase. O pessoal sempre fala assim: só Deus pode me julgar. E esse pastor falou assim: tá aí, você não tem medo disso? Porque é o único juiz que é 100% justo e é o único juiz que tem poder infinito para executar uma sentença. Então, se você acha assim, Deus vai me julgar, cara... Deus é amor. Não. É bondade. Ele é. Ele é, mas ele é justiça também. E o fato dele ser justiça e de você se colocar diante desse juízo pelo seu mérito próprio e dizer: não, Deus me julga. Cara, isso é para ser um negócio tenebroso. E se você mexe com os sentimentos de alguém, se você viola de alguma forma tanto o sentimento quanto o corpo de alguma outra pessoa, Deus ele vai ser o vingador. Então, se eu busco a salvação em Cristo Jesus, é lógico que eu vou procurar agradá-lo. E se eu estou agradando ele não vai querer vingar nada que eu estou fazendo. Afinal de contas, eu vou estar tentando agradá-lo, né? Pelo contrário, vai querer me ajudar, vai querer me abençoar. Enfim, Deus só vai vingar aqueles que não estão nem aí para aquilo que ele faz. Certo?
Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Ei, para de brincar. Menina, para de brincar com o menino. Menino, para de brincar com a menina. Seja sério e toma cuidado. Exatamente. Temos mais alguns outros pontos aqui. A gente está vendo como a salvação ela muda o nosso dia a dia, muda a nossa vida, muda os nossos relacionamentos. E outra pergunta importante: como a salvação ela pode mudar minha forma de ver o mundo, enfrentar meus problemas, as decisões que eu tomo? Como que a salvação ela pode influenciar isso? Eu vou ler o texto de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Como que a salvação me ajuda a ver o mundo de forma diferente, ó. Tito capítulo 2, a partir do verso 11, diz assim, ó: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora aos homens. Então a gente está falando de salvação. Como que ela se manifesta salvadora? Educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Então, ó, paixão mundana. O eu na frente é uma dos principais motivos pra gente fazer um monte de bobeira, né? Então, se eu tô renegando, o camarada me fecha, me deixa chateado, faz um monte de coisa, eu já posso querer que o eu cresça e vá pra cima. Ou então eu renego essa minha paixão mundana, violenta, enfim, ou então de qualquer outra natureza. Tô dando um carro aqui, exemplo. Mas você faz isso, você pensa, ou seja, a graça tá trabalhando, você tá te educando pra você ser uma pessoa no presente século de forma sensata, equilibrada, de forma justa, que o pecado ele é injusto, mas Deus é justo. E eu quero ser mais parecido com Deus do que com o pecado. E ali também falando de forma piedosa. Alguém que olha com o olhar para ajudar as pessoas, carinhosa, bondosa, doando. Piedade é perdoador. Aí verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ou seja, se a graça me alcança, automaticamente eu serei adventista. Não tem para onde correr. Não tô falando de adventista de denominação. Que você tá aguardando o advento, né? Você aguarda a volta de Jesus. É isso que a graça faz. Então a graça, além de transformar minha maneira de ver o mundo, de agir pelo mundo, ela também me muda, também transforma, me educa para ver Jesus voltar. A minha esperança é ver Jesus voltar. Por quê? Porque a graça me alcançou. Não é porque eu quero que o mundo seja diferente e tal. Não, é porque a graça me alcançou. E aí continua aqui, ó. Aí falando sobre Cristo, né? O qual a si mesmo, verso 14, se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade, que é nos perdoar, pessoal, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Isso é o que a graça salvadora faz pelo ser humano. Ao fazer em mim, vai fazer com que eu também leve essa mesma graça para outro. A graça não está em mim, mas eu vou levar para o outro onde ele pode encontrar graça. Aquela história, né, do mendigo que ele não fornece pão, mas ele sabe onde estão dando e leva outro também para pegar esse pão chamado graça. E daí aqui é um ponto importante, porque talvez alguém que esteja nos assistindo, nos ouvindo, esteja pensando no seguinte: ah, beleza, então eu sou salvo, então agora eu tenho que fazer, zeloso de boas obras, né? Tenho que fazer essas boas obras para garantir minha salvação. Mas será que essas boas obras aqui, elas são uma consequência da salvação ou é algo que eu preciso fazer para garantir a minha salvação? Olha, ótima pergunta. Mas aí no texto já fala assim, ó: a graça se manifesta salvadora, e aí no final aparecem as boas obras, né? Porque ela vai me educar. Então, o educar nós entendemos como não sendo da hora da noite, não é uma pílula que eu tomo e já estou educado, né? Há um processo. Então, a graça continuamente buscada, ela vai me educando a ponto de eu ser piedoso com o passar do tempo. E não é um tempo demorado também, porque o nosso Deus é um Deus urgente nesse assunto. Ele quer que o povo vá atrás de justiça, que seja justo. Então ele vai trabalhar. À medida que eu abro, que eu conheço e que eu vivo a luz que recebo, eu vou aumentando o meu conhecimento, a luz que eu vou recebendo, vou vivendo e assim por diante. É gradual. Deus, ele também não é o Flávio hoje, amanhã é um outro Flávio completamente diferente. Há um processo ainda, há lutas a serem travadas, um grande conflito interno tremendo, um grande conflito espiritual que não vemos, e tudo isso pode estar demorando ou indo mais rápido nesse processo a ponto de sermos reconhecidos por obras. Mas daí, no caso,
só pra gente deixar claro, né? Porque até era uma coisa que a gente tava conversando antes de começar a gravar. Bastidores, Eu dei o exemplo, a gente tava conversando sobre a dificuldade que algumas pessoas têm de entender que no final das contas, na verdade não é nem no final das contas, é totalmente. A salvação, ela não depende nem 1% do que a gente tem pra fazer. Zero obras. Mas essas obras, elas são consequência da ação do Espírito Santo. Vou dar um exemplo. A gente está aqui no NASP, até o NASP é um dos nossos patrocinadores, aí, Valeu, oferecendo aqui curso de publicidade, nos oferecendo esse estúdio muito São bom Paulo. aqui, o NASP Campo São Paulo. A gente está aqui no ambiente acadêmico. Então vamos supor que a graça, como você mencionou, é esse processo pedagógico. Então, no final das contas, vamos supor que a graça seria o aprendizado da leitura. E a leitura seriam as boas obras. Olha, você deu um ótimo exemplo. Beabá, ninguém sai lendo. Você vai pro Beabá. Você começa no Beabá e daí você vai lendo e você começa lendo primeiro livrinhos que tem mais imagem do que texto. Se associar, né? Você vai associando e daí conforme você vai crescendo nesse processo todo, dessa pedagogia que tá te ensinando a ler, você tá entendendo ali, juntando B com A é Bá, B com E é B, e daí depois você vai montando isso em palavras, daí você vai entendendo vírgula, sujeito, predicado, oração, conjunção, e você vai declinando verbos. Esse é um processo que você tá sendo ensinado, né? No caso, a graça, ela tá te ensinando essa leitura, que seriam as obras. Só que no final das contas, não é a leitura propriamente dita, o ato de ler que te ensina a ler, mas é esse processo pedagógico que é a ação desse, vamos supor, a ação do Espírito Santo, que é o professor ali te ensinando a ler. Então, no final fala que a graça, né? Quem educa, né? É a graça quem tá nos educando. Então, no final das contas, a obra que seria a leitura, ela é o resultado desse processo de educação que vem pela graça. Eu vou dar um exemplo pra você, mais ou menos esse exemplo bíblico. Fala assim, ó. Tem um paralítico lá diante de Jesus e ele fala pro paralítico o quê? Não é levanta e anda. Ele fala, perdoados estão os teus pecados. E aí o povo fala assim, que você tá tirando? O que esse cara pensa que é? Fala assim, não, o que é mais fácil dizer pra ele? Perdoados estão os teus pecados ou levanta, toma o teu leite e anda? Pois para provar que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, levanta, toma o teu leite e anda. As obras estão testificando que ele tem autoridade. Segundo exemplo, você pega João 11... Jesus fala assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Para provar isso, o que ele faz? Lázaro, vem para fora, ressuscita Lázaro. Então é para provar o que ele tá falando. É testificação. As obras são testificação daquilo que nós falamos, que nós contamos, que nós explicamos. As obras devem acompanhar. João 14, o último exemplo, ele vai falar assim, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, eu vou pro meu pai e vou levar vocês depois. Voltarei, primeira vez que ele fala, voltarei. E depois então, ele começa a falar sobre o pai, eu e o pai somos um, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o povo fica assim, mãe, como assim você e o pai são um? E os discípulos ficam com a cara de doido assim. Aí aí que ele introduz esse conceito. Vocês não estão acreditando no que eu tô falando? Acreditem pelas obras. As obras, eu e o pai somos um e tal. E aí, essas obras vocês farão ainda maiores. Aí Ellen White, ela quando comenta, ela não está falando sobre grandes obras maiores e ressurreição. E sim no poder de influência de seu conteúdo, e as obras testificando o conteúdo, mais pessoas seriam alcançadas. Então nós temos ali Jesus trabalhando com os 12 e mostrando as obras, e aí os 12 contando com Paulo no lugar de Judas, contando com outros, e mais alguns ali fazendo o testemunho, contando, e aí as obras para testificar o que contavam. Então as obras, elas servem para validar o conteúdo. Qual que é o conteúdo? É a graça, é a salvação em Cristo Jesus. Jesus é o conteúdo. E as obras servem como um cartório. O cartório serve para quê pra gente? Para nada. Se eu apresentar um documento meu para eles reconhecerem, o documento já é meu e ele já é válido. Algum lugar vai precisar. Ou seja, existem alguns lugares que precisam que o Flávio mostre uma obra, que precise que o Edgar mostre uma obra. Então é como se fosse as obras, como se fosse um cartório que validam aquilo que já existe de fato, que é a salvação. E aí, eu não sei se deu para entender direito, mas essa relação. Inclusive, até um abraço para os amigos que trabalham em cartório, que estão nos assistindo. Abraço, cartoleiros. Show de bola. Então entendemos que as obras, elas são essa consequência da ação da graça na nossa vida. Sim. Beleza. O que mostra que você é salvo? Não tem como abrir teu coração, né? Tem como ver pelos vossos frutos. E daí,
pegando o gancho aqui do que a gente está trabalhando, como que a salvação muda no meu dia a dia? Então, quanto mais próximo eu tô de Jesus Cristo, quanto mais eu permito que o Espírito Santo trabalhe no meu coração, mais forte essa obra de salvação atuando em mim diariamente, é então necessário que mais provavelmente eu veja esse resultado de obra saindo lá na outra ponta, no meu dia a dia, né? Sim, e na verdade não é nem você que vê. Mateus capítulo 25, no final dos versos, vai dizer que um povo é levado para a direita e outro para a esquerda, e os que fazem por Jesus nem sabem que estão fazendo. Eles não estão fazendo pelos pequeninos, pelo pessoal que está em volta, nos relacionamentos, enfim. Eles não estão vivendo como salvo simplesmente porque essa é a finalidade. Eles estão vivendo por Jesus, ao se relacionar com ele. Então, não é você que tá vendo, porque no final do juízo, você lembra, ele vai falar assim: vinde benditos meu pai, porque tive fome, tive sede, vocês me assistiram, vocês me ajudaram. Mas quando que a gente fez isso? Então, nem o resultado da salvação é algo que se importe, tanto quanto estar conectado com Jesus. Você buscar Jesus na palavra, você buscar Jesus em oração, em louvores, aquilo que é puro, santo, amável, que você vai procurar isso em Cristo Jesus e vai encontrar, esse aí é o principal. Se existe alguma obra para o ser humano fazer hoje, é buscar Jesus Cristo. E o resto, não se preocupe com isso. Não se preocupe com o que fazer, com o que não fazer, tanto quanto deve se preocupar com com o estar mais próximo de Jesus, se agarrar a ele, sair do ônibus que vai para a morte e vir para o ônibus que vai para a vida todos os dias. Então, o povo não vai saber. Embora vai fazer, outros podem reconhecer, o principal continua sendo que ele cresça e que a gente diminua. Você falou um negócio muito legal, né? De a gente se agarrar com Jesus. Eu fico pensando Pedro quando foi caminhar sobre as águas e estava afundando. O ponto de salvação dele ali era Jesus. Ele tinha que olhar e se agarrar em Jesus. No final das contas, ele não ficou pensando, cara, quantas braçadas eu vou ter que dar para voltar pro barco? Quanto tempo eu consigo aguentar com a minha respiração presa? Não, ele sabia que a única coisa que podia salvar ele era aquela pessoa, 100% ser humano, 100% Deus, caminhando sobre as águas. Era a única coisa que podia salvar ele ali. E a salvação no nosso dia a dia também é isso. Cara, foco é Jesus. O resto vai ser consequência. Vai aparecer. Vai aparecer da transformação. E outros vão falar, você tá diferente, eu vejo em você algo, você tá mais tranquilo, mais sereno, quem sabe mais piedoso, mais justo, mais sensato, né? Isso vai aparecer. Essa eu acho que é uma das coisas que é mais fantástica e que eu acho que talvez é o maior elogio que alguém pode falar para um cristão. Você chega num lugar, sei lá, tá no mercado, e a caixa do mercado olha para você e fala assim, você tem alguma coisa diferente. Cara, eu acho que esse é o carimbo assim que todo cristão quer receber. Assim. A primeira coisa que eu ia ver era abrir o celular pra ver se eu tô com alguma coisa no dente. Não. Lado positivo. Tem alguma coisa diferente em você. Eu sempre me lembro de uma história, um abraço aí pro pessoal que estuda na URGS, que é a Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul. Minha mãe estudava lá, tava fazendo o mestrado dela. E nesse mesmo campus, a gente tinha uma menina que era uma das minhas ovelhas lá na igreja que eu cuidava em Porto Alegre. E a minha mãe, um dia, ela foi na igreja que eu cuidava, a gente estava fazendo uma programação, e ela viu essa menina lá e ela disse, então agora tudo faz sentido. E daí eu perguntei pra minha mãe, tá, mas o que tá fazendo sentido? E ela disse, tá vendo aquela menina ali? Eu vi ela lá no campus do Vale, que é um dos campos lá da URGS, e eu sabia que ela não era de lá. Daí mas como assim? Ela estuda lá, ela faz engenharia de alimentos hoje, inclusive a Larissa, um abraço para a Larissa, ela é missionária, tá na Europa já há alguns anos trabalhando como missionária lá. E a minha mãe falou assim, eu tava na parada de ônibus e tinha um monte de gente lá, mas no meio daquele monte de gente eu olhei para aquela menina e eu vi, cara, essa menina é diferente, essa menina tem alguma coisa de Deus nela, que a gente, não que as outras pessoas não tenham Deus trabalhando na vida delas ali, naquele contexto, mas ela viu que tinha uma coisa diferente, que é isso que a gente tá falando, né? Sim. Tipo, tinha uma salvação que fruía dela, sabe? E se você via que Deus estava agindo na vida daquela pessoa. E a minha mãe falou, não, agora tudo faz sentido. Porque agora eu tô olhando para aquela menina, tô vendo ela aqui, agora eu sei que, tipo, de onde é que ela encontrou essa salvação, né? Talvez uma paz, uma serenidade, uma maneira. Exatamente. Mas, assim, isso é bastante visto. Em alguns casos, assim, a pessoa tá de boa na dela e mesmo assim consegue transmitir. Outros, e a maioria, são vistos através de relacionamentos. Sim. Então não é impossível, desculpa, me perdoe, acabamos de ver um exemplo. Mas a maioria das pessoas
É no trato, quando você tratar com alguém. Você vê, às vezes, ó, bateram no meu carro. Eu tinha acabado de batizar 5 pessoas, apresentado criança, num sábado, fui almoçar na casa do ancião e bateram no meu carro. E como é que eu saí? Eu tava com o carro parado, a moto bateu, dois guri de moto, numa comunidade aqui perto. Eu saí do carro, aí a irmã que tava no carro falou assim, nossa, seu marido é tão tranquilo, né? Fiquei pensando que você não me viu quando o Flamengo perde. Mas eu saí tentando ajudar ali os meninos e tal, alguma coisa assim do tipo. Tá, eu ainda tô com ovelha dentro do carro, né? Mas você precisa... Ela viu isso através do relacionamento. Eu fui atrás da ajuda, ajudar, arrebentou meu carro, mas já tá tudo certo, graças a Deus. Quando a gente foi entrar, daí eu fui falar com ela, irmã, aconteceu isso e tal. Mas ela falou, a minha esposa falou pra mim depois que eu era muito tranquilo, muito calmo. Não sou. Às vezes sou, às vezes não. Ali eu não sei se era porque, nossa, acabamos de batizar um monte de gente, que não é algo tão comum assim na minha vida. Quero que orem por nós, para que dê mais ainda. Quanto mais batismo, melhor, mas pra glória de Deus. Não pelo número, mas pela glória de Deus. Pra glória de Deus. Mas assim, naquele dia eu tava muito na paz assim com o Senhor. E é algo que não depende de eventos assim e deve acontecer com todo mundo. Quem sabe num dia a dia eu agisse daquela forma. Não tô falando isso porque eu sou bom, não. Mas tô falando isso porque são relacionamentos e situações que são chatas. E nessas situações também deve ser visto que Deus e a salvação trabalham na gente. Então, vou lá me servir num prato, é uma coisa. Alguém chegar pra você e furar sua filha é outra coisa. A situação que Deus quer ser visto são nas duas. Na verdade, são em todas. E que a graça seja vista na nossa vida, nos educando para sermos semelhantes a Cristo Jesus. Amém. Partindo aqui para o finalzinho já, uma pergunta aqui para a gente refletir. A gente tem o pessoal aqui que está nos assistindo e eu montei essa pergunta aqui para a gente refletir sobre isso. E a pergunta é a seguinte: se alguém que está nos assistindo agora aceitar a salvação, e a gente espera e a gente ora antes de começar cada programa e pede para o Espírito Santo conduzir, porque o Espírito Santo já te conduziu para cá. Se alguém aqui está assistindo isso agora e aceitar a salvação, quando acabar de assistir esse vídeo ou de ouvir esse podcast aqui, o que vai ter mudado na vida dessa pessoa? A pessoa aceitou a salvação agora, viu que só tem vantagens aceitar a salvação, viu que aceitar a salvação é uma coisa simples, aceitar Jesus como seu salvador, permitir que a graça transforme a vida dele. O que vai mudar? O que vai mudar daqui pra frente? Primeiro, você usou uma palavra muito boa no começo, que foi perspectiva, né? Mudar a perspectiva de mundo. Afinal de contas, eu não vou procurar fazer o bem, mas eu vou procurar olhar para Cristo, me relacionar com Ele, me entregar a Ele, aceitá-lo em minha vida através do Espírito Santo. Beleza, isso daí vai resultar em outras coisas. A gente falou, respondendo a Ana, já um outro abraço aí pra Ana, sobre a esperança, né? 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Então, se eu vou encontrar paz, bondade, felicidade, ser justo, piedoso, mas só para essa vida, diz Paulo, sou mais infeliz de todos os homens. De todos os homens. Isso quer dizer que a nossa vida é aqui um plantio para a gente colher muita coisa. A nossa felicidade não está só lá. Eu já posso viver. Você pode sair desse vídeo aqui plenamente salvo em nome de Jesus, crendo em seu sacrifício na cruz e na sua intercessão. Hoje, você pode sair daqui plenamente salvo. E pensando que em breve ele voltará para te buscar. Viveremos 1000 anos no céu e mais então eternamente no novo céu e nova terra. Nós entendemos, na nova terra, né? Não só no céu 1000 anos, né? Mas você pode mudar, sair daqui com essa perspectiva, com esperança de que tudo que você está vendo de ruim vai acabar e tudo que você está vendo de bom vai melhorar. Essa já é um bom ponto. E aqueles que estão ao seu redor também verão em você alguém que vale a pena seguir. Vale a pena ser igual a ele. Por quê? Porque ele é igual a Jesus. Diz Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Chama a responsabilidade para si. Tem um povo frouxo que fala assim, não, eu sou pecador, não olha para mim não. Que isso? Tem que Paulo mostrar. chamou a responsabilidade. Chama a responsabilidade. Não é que você é o maiorzão. É que Cristo é o maiorzão. E eu tô seguindo o exemplo, os passos. Então sede meus imitadores como eu sou dele. Ao estar no meu nível quase, digamos assim,
E aí então você parte aí, ou que você ser o imitador, quem sabe, né? Mas não é por exaltação própria, e sim por exaltação de Cristo Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Mas não em primeiro lugar. Em primeiro lugar, ele é o nosso substituto. Sim, perfeito. Pastor Amin ficaria orgulhoso. Pastor Amin. Eu reprovei na aula, tive que fazer 2 vezes Cristologia. Um abraço, Pastor Amin. Maravilha. E também tem aquele primeiro ponto que a gente mencionou no início, né? Que Jesus disse que ele veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Então, a partir do momento que a gente aceita a salvação, a gente tem uma porta aberta agora de possibilidades de vida, de uma vida mais plena, de uma vida mais feliz. E eu fico pensando, imagino que talvez alguém que esteja nos assistindo aqui, o casamento está ruim, a vida financeira, a vida pessoal, saúde está ruim, você não tem perspectiva, como a gente mencionou lá no início, a sua vida você não está vivendo, você só está existindo. São os altos e baixos, estão no baixo agora. Os baixos está no baixo. Se você aceitar a salvação aqui agora, eu não sei como Deus vai agir na vida dessa pessoa, mas uma certeza eu tenho, que ele vai agir. Vai agir. E vai começar a agir, porque foi o próprio Jesus que prometeu que a partir do momento que você aceita ele na sua vida, você começa a ter uma vida em abundância. Deus está mais preocupado com a nossa salvação do que com a nossa felicidade aqui no mundo, né? Então, às vezes, coisas ruins acontecem para dar um chacoalhão na gente e a gente se voltar para Cristo. Não estou dizendo que todas as coisas ruins provêm de Deus. Mas às vezes coisas ruins acontecem para que Jesus possa trabalhar de forma mais pura, esvaziada da pessoa, preenchida pelo Espírito Santo, trazendo a presença de Cristo. Então Deus está mais preocupado com a nossa salvação do que com a nossa felicidade. Esse é um pedido de oração que ele atende imediatamente. Senhor, me salva. Ellen White, a gente até mencionou aqui Pedro, né? Ellen White, quando Pedro estava afundando, caminhando sobre as águas, ela diz o seguinte: Pedro gritou, salva-me, Senhor, salva-me. E ela menciona, e é um texto lindo, quem quiser acompanhar, tá lá no Desejar de Todas as Nações, livro de Ellen White. Ela menciona, esse é o único pedido que Deus atende imediatamente. E ele sempre vai atender, ele sempre vai dizer sim. Tipo, os outros pedidos a gente aprende desde criança, quem já frequenta escola. Ela fala o único, porque eu vou trazer um texto bíblico aqui pra gente dissertar. Temos um tempinho? Tem, manda bala. Porque Tiago vai falar assim, ó. Da sabedoria? Exatamente. É sobre... Sabedoria, não é sabedoria sobre o mundo. Peçam em abundância, diz o texto, né? Vamos dizer aqui. Peçam em abundância peçam sabedoria que a todos Deus dá em abundância. Algo assim. Mas é sobre o próprio sabedoria sobre as coisas que estão reveladas. E a Bíblia revela de um problema chamado pecado, de uma solução chamada Jesus, né? Exatamente. Eu não vou conseguir achar aqui agora, mas talvez eu tenha me expressado mal então, mas esse é o único pedido. Não, é que a sabedoria é sobre as questões sobre salvação. Então eu acho lindo, né? Se você quer pedir alguma coisa para Deus e você quer ter uma resposta imediata e certeira, pede pela tua salvação. Pede, cara. É isso, você vai receber na hora. Não é felicidade, tristeza, a morte dos inimigos. Não. Salvação. Esse ele atende imediatamente. Que maravilha, cara. Então a gente viu aqui, minha gente, que a salvação ela não é uma coisa só para o futuro, a salvação é um ato divino que pode começar a transformar a nossa vida agora, pode nos dar uma vida mais feliz, uma vida em abundância, e obviamente ela vai mudar a nossa perspectiva. Vai. Sempre nos conduzindo para olhar para uma salvação vindoura final, né? Onde a gente não vai ter mais a presença do pecado, que é o que faz com que a gente tenha esses baixos da nossa vida, né? E aí sim, a salvação, só para finalizar de forma missionária, a salvação não é para você apenas, né? E aí Davi vai dizer assim, ó, restitui-me a alegria de estar salvo, e então os pecadores se converterão a ti. Eles se convertem como? Encontrando a mesma alegria da salvação, para que os outros ao redor desses, tá vendo? É algo, um crescimento exponencial, né? Então a salvação não é algo que eu consigo conter, não é algo individualista, porque senão seria muito egoísmo da minha parte, mostrando que a salvação de fato não me alcançou. Restitui minha alegria de estar salvo, e os pecadores se converterão a ti, que Deus use a todos. Eu achei aqui o texto, um versículo não, né? Que não é na Bíblia, lê pra nós. De Ellen White, ela diz o seguinte aqui, ó, só pra gente ver. Pedro, ele grita, Pedro ergue os olhos para Jesus e brada, Senhor, salva-me. Jesus imediatamente segura a mão estendida de Pedro, dizendo, homem de pouca fé, por que duvidaste? E andando lado a lado, a mão de Pedro na do mestre, entraram juntos no barco. Mas Pedro estava agora rendido e silencioso. Nenhuma razão tinha para se vangloriar sobre os seus companheiros, pois por causa da sua incredulidade, da sua exaltação, quase perdera a vida. Ao desviar o olhar de Cristo, foi-se-lhe o pé.
e ele começou a afundar. E Ellen White continua dizendo o seguinte: quantas vezes, ao sobrevir-nos à aflição, fazemos como Pedro, olhamos para as ondas em lugar de nos mantermos com os olhos fixos no Salvador. Os pés vacilam e as orgulhosas águas passam por sobre a nossa alma. Jesus não disse a Pedro que fosse ter com ele para que perecesse. Não nos chama a segui-lo para depois nos abandonar. Não temas, ele nos diz, porque eu te remi e te chamei pelo nome e tu és meu. Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo não te queimarás e nem a chama arderá sobre ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então a gente vê aqui, daí eu não vou ler tudo, porque o pessoal lê aí, né? Lê aí. Tão lindo a gente ver, né, que quando a gente estiver no momento de maior tristeza ou dúvida ou incerteza, e na maioria das vezes são causados por nós mesmos, como Pedro diz, a gente pode gritar, Senhor, salva-me, e Jesus existe uma mão estendida. Existe uma mão, né? E uma voz dizendo, não temas, né? Isso é muito lindo. Gente, salvação, cara. Salvação é mais fácil do que parece, está mais perto do que a gente imagina e é mais eficaz do que a gente consegue conceder. Muito bom. Não merecemos, mas agradecemos. Não merecemos, mas agradecemos. Então, para agradecer, a hora pra gente é... Vamos orar. Vamos orar. Querido Deus e Pai, Senhor, muito obrigado porque nós encontramos em Cristo Jesus o Salvador da nossa vida. Obrigado, Senhor, pela graça derramada por cada um de nós. Eu, Pastor Flávio, nós estamos aqui como ministros do Evangelho para abençoar o povo. Não porque há poder em nós, mas pedindo que o Teu Santo Espírito esteja atuando com todos que ouvirão, com todos aqueles que estão nos assistindo. Ó Pai, por favor, que a Tua salvação os alcance neste exato momento. O Espírito Santo leve a presença de Cristo que salva, que o Teu santo amor esteja com todos, para que nós também venhamos ser amáveis e amemos da maneira que o Senhor nos ama. Senhor, salva-nos para o Teu reino, perdoando os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Gente, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Não esqueça aí de seguir o nosso canal. @Edgarfield, @Teolocurso, @PPUNASP. @PPUNASP. Poxa vida, gente, eu vou ficar muito feliz. Além de ser pastor, eu também sou coordenador do curso de publicidade. Se você é aqui da Zona Sul de São Paulo, ZL de São Paulo, ZA de São Paulo, só a Zona Norte que fica muito longe, mas vem estudar publicidade também, vale aqui com a gente. Longe é questão de perspectiva, né? Então são todos muito bem-vindos. Se você quiser estudar comunicação, você vai ser muito bem-vindo aqui. Não esqueça de nos seguir aí nas nossas redes sociais, como o pastor Edgar mencionou. Ativar o nosso sininho aí no YouTube, para quem está nos assistindo pelo YouTube. Nos curtir, nos seguir nas plataformas de podcast. Compartilha aí nos grupos de WhatsApp. E compartilhar com os grupos de WhatsApp aí, com seus irmãos, com o pessoal da sua família, com seus amigos aí que talvez não vejam uma utilidade prática na salvação. Compartilha aí que a gente... Acho que explicamos um pouquinho. O resto você aprende aí na sua caminhada cristã. E se quiser entrar em contato com a gente, por favor, fica à vontade, que Deus te abençoe. Povo de Deus, Pastor Flávio, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado e até a próxima, gente.